Tem uma palavra queimando no meu coração aí, já te convido a abrir a palavra do nosso Pai. No livro de 1 Samuel, 1 Samuca, no capítulo 30. Samuel, capítulo 30, nós leremos a partir do versículo 1. Está escrito assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglague estava queimando, ferida. Versículo 2: Tinham levado cativas mulheres, crianças, todos que lá se achavam, porém não mataram ninguém, nem os pequenos, nem os grandes. Tão somente levaram consigo e foram em seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e viram ela queimando. Viram que as suas mulheres e filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Porém, Davi, feche seus olhos. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez essa noite. Obrigado porque nós já sentimos a sua presença em meus louvores. Obrigado porque nós já acessamos a sua presença também em oração. Tivemos a oportunidade de manifestar a gratidão nos nossos corações através da nossa generosidade. Agora vamos para um tempo de palavra, Pai. E eu te peço que a vida do homem segundo o coração de Deus nos ensine de forma profunda nessa noite. Muitos aqui estão vivendo verdadeiros desertos, Pai. Existem muitos que estão aqui essa noite que já não tem mais esperança, que não tem para onde ir. Se encontram realmente em Ziglague. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que essa mesma paz que alcançou Davi, alcance homens e mulheres nesse lugar. Que nós possamos sair daqui reanimados do Senhor. Que nós possamos sair daqui, Pai, entendendo que o Senhor continua governando todas as coisas. O controle está nas suas mãos, mesmo que tudo pareça fora de ordem. Eu te peço que o Senhor continue falando. E eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem de hoje é o último gigante. Ziglague. Se você conhece um pouquinho da história do homem segundo o coração de Deus, você sabe que Davi enfrentou diversos gigantes durante a sua vida. Mas eu confesso que, olhando a biografia de Davi, em nenhum momento fica tão nítido a amargura, a dor, o desespero. É perceptível que Davi não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Aqueles que eram com ele, homens e mulheres que tiveram a vida transformada a partir do momento que Davi entrou na vida deles, agora resolvem apedrejá-lo. Alguns momentos da nossa vida, nós não sabemos o que fazer. Existem alguns momentos na nossa caminhada existencial que iremos olhar ao redor e perceber que estamos em Ziglague. Um lugar de dor, de medo, de desesperança.
E nós choramos, clamamos, pedimos de todas as formas que Deus faça alguma coisa. Só que quantas são as vezes que o tempo vai passando e a realidade não vai mudando? E a fé começa a morrer dentro de nós. Davi chorou até não ter mais forças. O homem, segundo o coração de Deus, está numa situação muito vulnerável, cansado, prostrado. Estima-se que Davi tinha 30 anos nesse episódio. Alguns estudiosos afirmam que ele foi ungido por Samuel quando ele tinha 17 anos. Ou seja, 13 anos de guerras incessantes. 13 anos vivendo as mesmas realidades. 13 anos fugindo. E quando isso acontece nas nossas vidas, parece até que Deus se esqueceu da gente. Quando nos deparamos com situações assim, nós até duvidamos daquilo que Deus falou. Porque muitos são os gigantes que nós enfrentamos diariamente. Mas existem algumas guerras que nós não esperamos lutar. E essa guerra, Davi não esperava lutar. Davi, ele teve uma linda jornada em Deus. Você sabe que Davi, ele um dia estava lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Quando de repente Deus vira para Samuel e manda que ele vá até a casa de Jessé, o seu pai. E Deus fala uma coisa muito interessante para Samuel. Ele fala assim: olha, eu já preparei um rei segundo o meu coração. O nome de Davi ainda não tinha sido citado na Bíblia. Mas, antes mesmo dele aparecer, fica muito nítido que ele tinha uma relação muito profunda com Deus. No pasto, no lugar onde ele não era visto, no lugar onde ele foi esquecido, onde ninguém estava ao seu lado, ele tinha uma pessoa. E essa pessoa era o próprio Deus. Isso mostra para nós que, independente daquilo que estamos vivendo, se temos alguém ou não ao nosso redor, nunca estamos desamparados. Por mais que os nossos olhos não vejam, por mais que a nossa mente tente de todas as formas nos sabotar, não existe lugar que nós possamos ir que vai conseguir nos afastar ou nos esconder do amor de Deus. Mais à frente, com mais experiência, o rei Davi vai dizer: se eu for no mais altos céus, o amor de Deus vai estar. Se eu for no mais profundo abismo, na mais profunda sepultura, o amor de Deus também vai estar. E foi no pasto que Davi se preparou em Deus para enfrentar o primeiro gigante que se levantaria contra ele. E muitas vezes pensamos que o primeiro gigante que se levantou contra a vida de Davi foi Golias. Mas a primeira situação muito difícil que Davi teve que lidar foi com a rejeição. Foi com o abandono. Naquele tempo, Samuel era sacerdote, era rei, era profeta. Um homem muito famoso por sua relação com Deus. E de repente, ele diz para Jessé que iria na casa de Jessé. Irmãos, se você sabe que alguém muito importante vai visitar a sua casa, você prepara um lindo banquete, você chama toda a sua família, você coloca expectativas no seu coração e você espera essa pessoa chegar. Mas Jessé chamou todos os seus outros filhos e não chamou Davi. O pastor T.D. Jakes, ele vai dizer que a rejeição vai ser um fator determinante para tudo aquilo que nós vamos viver nas nossas vidas. Se não soubermos lidar com a rejeição, provavelmente nós não vamos viver
tudo aquilo que está disponível. Se não tivermos uma relação íntima e profunda com Deus, para entender que a pessoa que nós temos que agradar é Deus e não aos homens, em algum momento da nossa história vamos nos deformar. Vamos tentar ser produtos do meio. Vamos tentar agradar pessoas para que elas nos aceitem. E quanto mais nós agradamos as pessoas, mais desagradamos o nosso Deus. Mas Davi não se preocupava em agradar ninguém. Davi se deliciava no Senhor. E você sabe a história? Samuel chega. Ali, os filhos de Jessé reunidos. Samuel olha para Eliabe. E ele diz, dentro de si, esse é o próximo rei de Israel. Samuel, ao ver o tamanho de Eliabe, a estatura, ele acredita que ele seria o rei. Por quê? Porque ele fez uma comparação de quem era Saul e quem era Eliabe. Porque Eliabe tinha as mesmas características de Saul, mas Deus não estava procurando por características físicas. Deus não procura pessoas pela sua eloquência. Deus não procura pessoas pela sua performance. Deus não procura pessoas pelo que eles podem fazer. Deus busca coração. Deus busca a relação íntima, profunda. E ele fala para Samuel, Samuel, eu não olho a aparência. Samuel, não olhe como todo mundo olha, porque eu olho o coração. E é interessante porque Jessé apresenta o segundo filho, Abinadab. Apresenta o terceiro, Samar. E nenhum daqueles tinha sido escolhido por Deus. Até que Samuel fica numa situação muito vulnerável, muito difícil. Porque imagina, Deus vira para ele e fala, olha, vai na casa de Jessé, que eu já achei um homem segundo o meu coração, é um dos seus filhos, você vai ungí-lo. Só que todos os filhos de Jessé estão na frente dele e Deus rejeita todos. Perceba que em nenhum momento o nome de Davi é mencionado. Nesse momento que todos passam e são rejeitados, a coisa que eu imagino é que Jessé pensaria o seguinte, cara, tem um menino lá, Davi. Eu vou falar para Samuel que ainda tem um. Só que na cabeça de Jessé era impossível essa unção ser derramada sobre a cabeça de Davi, porque ele não fala no seu filho. Samuel que tem que perguntar, olha, você não tem outro filho? E é nesse momento que Jessé fala, tem mais um. Tem mais um que está cuidando das... E eu imagino Samuel olhando assim para o céu e rindo. Você não é mole, não. Verdadeiramente é um Deus de improváveis. Isso é muito incrível, gente. Porque verdadeiramente Deus não olha para você da mesma forma que as pessoas olham. As pessoas podem te desprezar, te diminuir, podem olhar para você e achar que na sua vida é impossível. Você não serve para isso. Mas nós temos um Deus que se revela poderosamente para essas pessoas, que pega essas pessoas, faz um trabalho dentro delas, e a partir daquilo que Ele revelou, essas pessoas são usadas para transformar realidades. Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu os desprezíveis, as coisas vis, as coisas que não são, para confundir as que... Esse é o nosso Deus. E a gente vai perceber esse mesmo padrão de escolha sendo usado por Jesus no Novo Testamento. Ele andando com os rejeitados, os marginalizados, os impuros. E Davi chega. E de repente, um óleo que estava dentro de um chifre de cordeiro
é derramado sobre a sua cabeça. Naquele momento, Davi se torna o rei de Israel, segundo o coração de... Só que tinha outro rei no trono. Por isso, Davi vai enfrentar um segundo gigante, cara, que nós temos muita dificuldade com esse gigante. Sabe qual é o nome desse gigante? Tempo. Nós temos muita dificuldade com o tempo, porque acreditamos que as coisas têm que acontecer da forma e do jeito que nós queremos. Eu imagino Davi pensando: Saul foi ungido rei e foi colocado no trono. Se Deus me ungiu, ele vai me colocar no trono. Mas no outro dia, sabe o que Davi tem que fazer? Mesmo sendo ungido rei, mesmo o principal profeta, sacerdote, estando na casa dele e dizendo: você é o rei segundo o coração de Deus, Davi vai para o pasto. Davi volta a fazer aquilo que ele fazia todos os dias. Cara, eu acho muito poderoso, porque a unção não mudou quem Davi era. A unção que foi derramada sobre a cabeça dele não deformou a sua identidade. Nós vemos tantas pessoas nesse tempo se deformando porque Deus deu uma unção. Nós vemos tantas pessoas se deformando porque Deus colocou em algum lugar de destaque. Quando Deus derrama algo na nossa vida, quando Ele revela o propósito, não é sobre a gente, é sobre Ele se manifestando através das nossas vidas. Por isso a unção de Deus na nossa vida não pode nos deformar. São pessoas que depois que Deus usa e coloca em algum lugar, se afastam de todo mundo, se tornam inacessíveis, para chegar em alguns lugares só a partir de grandes valores. Homens e mulheres que pegam a unção para si e esquecem que o óleo foi derramado sobre a nossa cabeça. Nós apenas carregamos algo de muito valor, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá sentido à nossa vida. E, irmãos, se Ele resolver ir embora, nós seremos como um sino tocado em um vento, fazendo barulho que não transforma, não edifica a vida de ninguém. Não podemos deixar a unção transformar a nossa identidade. Se Deus derramou uma unção sobre a sua vida, eu quero te dizer uma coisa: é para você ser servo de todos. Se Deus derramou algo e te revelou um propósito, é para que todos sejam edificados através da sua vida. É para que a glória de Deus se manifeste através de você. Nós vamos continuar o que fazemos todos os dias, entendendo que o tempo não é nosso, porque foi no pasto que Davi foi habilitado para enfrentar Golias. Porque no pasto ele enfrentou uma ursa que abocanhou um cordeiro e correu, e ele matou a ursa. No pasto, Davi enfrentou um leão, e a palavra vai dizer que ele arranca o cordeiro da boca do leão. Irmãos, nós acreditamos pelos olhos da fé, porque Davi não era conhecido pela sua força, Davi não era conhecido pelo seu poder, muito pelo contrário, era um homem franzino, mas ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo porque o Espírito Santo de Deus estava. Por isso foi fácil enfrentar Golias, porque ele pensou: eu já enfrentei uma ursa, eu já enfrentei um leão, e Deus me deu a vitória. Quanto mais esse circunciso, quanto mais esse aí que zomba do exército de Deus vivo. Só que sabe qual é o nosso problema? Nós esquecemos das lutas que já enfrentamos. E teimamos em acreditar que essa que estamos enfrentando agora é a pior. É a definitiva. É a que não vai ter mais saída.
Por isso Jeremias vai dizer, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque o meu Redentor vive e é certo que ele vai se manifestar. Eu imagino Davi pensando, Golias? Quem é Golias? Na frente de uma ursa e de um leão. O mesmo Deus que esteve comigo enquanto eu enfrentei esses animais vai entregar Golias na minha mão. E ele enfrenta mais um gigante que se chama Golias. Cara, depois disso, ele tem que enfrentar um gigante que tem feito muito mal a pessoas nesse tempo: o reconhecimento e o sucesso. Porque quando Davi mata Golias, ele fica famoso em toda a região. Cara, quando nós não entendemos, não temos o discernimento claro do nosso propósito, nós acreditamos que somos aquilo que nós fazemos. Davi sabia que por ele era impossível ter vencido aquele gigante. Por isso, a todo momento, ele faz questão de lançar os elogios que ele recebia em uma direção. E a palavra vai dizer que Davi, ele se relacionava de uma forma tão profunda com Deus, que em determinado momento, ao enfrentar algumas guerras, canções começam a ser cantadas sobre Davi. Saul matou milhares. Davi matou centenas de milhares. Sucesso para Davi, rejeição para Saul. O que acontece em momentos assim? Saul ficou enciumado. E agora, um outro gigante, chamado medo e fuga, vai ao encontro de Davi. Cara, quem ungiu foi Deus. Davi pediu para ser ungido. Ele foi vítima de uma escolha do Eterno. Mas se a gente perceber, tudo que acontece com Davi, de alguma forma tenta sabotar, ou fazer com que ele acredite que aquilo que Deus prometeu para ele não vai se cumprir. Eu conheço pessoas que têm promessas incríveis. Eu olho pessoas, e quando nós conversamos eu penso, meu Deus, se ele entender aquilo que Deus tem para ele. Só que as guerras que enfrentam todos os dias fazem essas pessoas desacreditarem daquilo que Deus já prometeu. Porque, cara, o tempo passa e as coisas não acontecem e nós desanimamos. E Davi agora está fugindo. Até que chega um determinado momento ele pensa, cara, eu vou morrer, pô. 1 Samuel 27, eu vou morrer. Se continuar essa guerra desse jeito, eu vou morrer. Sabe o que Davi faz? Ele faz aliança com o povo. Ele faz aliança com os filisteus. Ele faz aliança com o povo de Golias. Ele já estava com tanto medo que ele resolve se aliar aos filisteus, porque ele pensa, cara, lá na terra dos filisteus, provavelmente Saul não vai tentar me matar. E ele se apresenta ao rei Aquis, o rei de Gate, e faz uma aliança. Quando nós estamos muito cansados, nós nos permitimos fazer alianças com pessoas que não compactuam do mesmo Deus que nós servimos. Muitas vezes, para resolver uma situação momentânea, uma coisa passageira, nós aceitamos quebrar princípios. E isso naturalmente vai atrasar tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nós deixamos de confiar no Deus verdadeiro. E tentamos agora andar por caminho próprio. E normalmente esses caminhos nos levam para longe de Deus. Normalmente esses caminhos nos levam para longe da promessa.
E a palavra vai dizer que Davi está lá mais de um ano. E sabe o que é mais doido? E eu pesquisei em vários lugares. Não tem um registro durante esse tempo de uma oração de Davi. Não tem um registro de um salmo que Davi escreveu enquanto estava em Ziglag. Ziglag virou um lugar de segurança para Davi. Davi achou segurança no território inimigo. Ali Davi descansou. Ali os seus homens construíram casas, fizeram plantações. Ali Davi começa a se relacionar com o rei Aquis, e ele começa a chamar esse rei de Senhor. Ele ganha a confiança do rei. Ele vira o segurança do rei. Mas Davi foi ungido para ser o quê, gente? Só que estava muito confortável estar ali. E o conforto é um sabotador de propósito. Quando nós entramos em um lugar e ficamos totalmente desconfortáveis nele, a única coisa que nós queremos é que a vida passe, é que a vida siga. Eu não preciso mais me preocupar. Eu não preciso mais fugir. Eu não preciso mais correr. Então tá bom aqui. Aqui eu construo minha casa. Aqui eu crio os meus filhos. Aqui eu faço as minhas plantações. Aqui tá muito bom. Me deixa aqui. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Ele era um homem segundo o coração. Mas olha o que uma escolha a partir de um sentimento, de um cansaço, gerou na vida de Davi. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: quais têm sido as suas escolhas? E essas escolhas têm sido através do cansaço, do medo, ou essas escolhas, elas estão sendo direcionadas pelo propósito de Deus para a sua vida? É muito importante você saber isso. Porque pode ser que a sua vida continue. Você acha que está tudo bem, está tudo dentro do controle de Deus, mas na verdade o controle está nas suas. O controle está nas suas mãos. E quando o controle está nas nossas mãos, Deus simplesmente espera para ver até onde as nossas escolhas irão nos levar. E é bem provável que o que você está vivendo hoje seja fruto de escolhas que você fez. E nós buscamos de todas as formas que Deus mude a realidade, transforme o quadro, faça algo novo. Mas não entendemos que chegamos ali com as nossas próprias pernas, guiados por desejos e motivações, escolhendo caminhos a partir de um lugar que me deixa confortável. Só que chega um momento que Deus diz: chega. E sabe o que é pior? O rei Aquis resolve empreender guerra contra Israel. Aquis resolve lutar contra o exército do Senhor. Sabe o que Davi faz? Eu vou lutar com você. Eu vou lutar por você. Davi se colocou numa posição de lutar contra o exército de Deus. Durante a sua trajetória, ele teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul e não matou. Mas agora ele resolve guerrear contra Saul. Olha o que o cansaço faz, gente. Olha o que escolhas mal feitas são capazes de fazer nas nossas vidas. Uma regra básica da guerra: você tem que ir
para o campo de batalha, mas você tem que se preocupar com a sua retaguarda. Mas sabe o que Davi faz? Ele pega todos os seus homens, todos os seus valentes, 600 no total, todos, e ele leva para a guerra. Ele deixa suas mulheres, ele deixa os seus filhos totalmente sozinhos, para lutar uma guerra que não é, para lutar uma guerra que não é dele. Qual guerra você tem lutado? Deus te mandou lutar essa guerra? E ele se apresenta. E a palavra vai dizer que um numeroso exército dos filisteus estavam à frente e Davi ficou atrás, protegendo o rei Aquis. Ele é meu amigo, cara. Ele é alguém que estendeu as mãos para mim. Eu acredito que toda a expectativa de Davi naquele momento estava na vida do rei filisteu. Davi olhava para ele com admiração, Davi olhava para ele com amor, Davi olhava para ele e quem sabe até pensava, eu vou governar Israel através das mãos dele. E eu quero ajudar ele a vencer Saul. Só que Deus sempre vai fazer alguma coisa. Então, alguns homens do rei Assis, eles começam a questionar, cara, Davi vai lutar contra o povo de Deus? Vocês acham verdadeiramente que Davi vai lutar contra o exército de Israel? Não é sobre esse Davi que o povo canta? Saul matou milhares e Davi centenas de milhares. É bem provável que quando chegar lá, Davi vai se virar contra nós. E ele vai querer nos matar. Eles vão até o rei, conversam com o rei. O rei chama Davi e fala, Davi, tá todo mundo falando, cara. Se você for para essa guerra, em determinado momento, você vai guerrear contra a gente. Cara, e Davi começa a questionar o rei, meu senhor, por um acaso alguma vez eu te dei motivo para desconfiar de mim? Por um acaso, em algum momento da nossa jornada eu fui desleal a você? Você acha que agora eu vou me virar contra você? Olha até onde o cansaço levou Davi. Só que o rei é intransigente. Ele fala, Davi, não tem jeito, você não vai. Volta para Ziglac. E Davi volta e chega no texto. E quando ele chega lá, ele vê a cidade totalmente destruída. Ele vê que já não tem mais nada de valor porque tudo foi saqueado. Ele percebe que já não existe mais mulheres nem crianças. Os amalequitas passaram por lá e levaram tudo. E eu acredito que nesse momento Davi pensa, que besteira que eu fiz. E a palavra vai dizer que ele chora. Todos começam a se lamentar, a prantear, até não ter mais força. No limite da angústia, do desespero. Sabe quando você não tem o que fazer? Sabe quando você não tem para onde ir? Nesse momento, a palavra vai dizer que Davi se fortaleceu no... Irmãos, o mais incrível da graça para mim é que ela nunca nos abandona. A gente pode escolher caminhos próprios. Nós podemos seguir segundo o conceito do nosso coração. Mas o amor de Deus sempre vai estender uma rua pavimentada para que a gente volte até Ele. Na oração eu falei um pouquinho do meu testemunho. Eu cresci na igreja, cara. Só que eu não me achava pertencente àquele lugar. Eu olhava todo mundo e pensava, ser crente é para essa galera, para mim? Cara, para mim não. Para mim isso não serve. Eu não sou legalzinho igual todo mundo. Eu não sou satisfeito com as coisas igual todo mundo. E eu resolvi pegar as minhas âncoras e viver minha vida.
experimentar tudo aquilo que os meus olhos desejavam. Só que eu achava uma loucura, porque a alegria, a felicidade eram em momentos. Mas logo via um sentimento de vazio. Logo via a falta de algo que eu tinha experimentado, mesmo que eu não tivesse conhecido de uma forma profunda esse Deus. Mas as pequenas experiências que eu fui tendo com Ele ao longo da minha vida me faziam lembrar de algo que eu vivi. Só que, no primeiro momento, a gente sempre acredita que não tem como a nossa vida mudar. Bebida, drogas, e você vai se aprofundando, e você vai experimentando, até que chega um momento que você se sente muito sujo. Até que chega um momento que parece assim, cara, é impossível Deus me querer de novo. É impossível eu alcançar o perdão. É impossível experimentar uma transformação, porque olha tudo que eu fiz. Olha tudo que eu experimentei. Quantas pessoas sofreram por causa de mim. Só que o amor de Deus, Ele nos persegue de uma forma muito intensa. O amor de Deus, Ele vai a lugares que nós não imaginamos, para de alguma forma mostrar que existe a possibilidade de uma vida nova. Até que, como falei, dentro de uma boate, eu ouvi essa voz. E sabe o que eu fiz no outro dia? Eu pedi para Deus para morrer. Eu fiz uma oração: Deus, se já não tem jeito para minha vida, se eu vou ser isso sempre, me prepara e me leva. Porque é muito melhor morrer e viver uma eternidade com o Senhor do que ir para o inferno. Nós limitamos Deus a quem achamos que Ele é. Limitamos o seu amor a sentimentos que são humanos. Davi se fortaleceu no Senhor. E, irmãos, muitas são as pessoas que se fortalecem em Deus em momentos de angústia. Nós conversamos com pessoas que passam por situações dificílimas. E, cara, Deus muda a realidade. Deus transforma verdadeiramente decretos. Só que depois que o milagre acontece, essas pessoas param. E elas naturalmente voltam a viver uma vida onde a presença de Deus se torna apenas algo rotineiro no seu cotidiano. Mas Davi se fortalece no Senhor. Ele chama o sacerdote e ele pergunta: olha, eu posso ir para essa guerra, eu posso ir contra os amalequitas, se eu for, eu vou vencer. Ele não apenas se fortalece, ele pergunta a Deus: o que eu faço agora? Para onde eu vou? Tem muitas pessoas aqui nessa noite, que estão aqui dentro e que estão nos ouvindo pela internet, que estão vivendo cenários terríveis da vida. Até se fortalece no Senhor, mas ficam esperando Deus fazer alguma coisa. Ficam esperando que de uma hora para outra algo vai acontecer. Quando na verdade o que nós temos que fazer é a mesma coisa que o rei Davi fez. O que eu faço agora? Se eu for, eu vou conseguir recuperar tudo aquilo que foi saqueado. Davi a vida toda lutou por si. Davi a vida toda lutou pela promessa. Agora ele vai ter que lutar pela família e pelos filhos. Agora já não é mais sobre ele. Sabe o que Deus fala? Pode ir, Davi. Vai lá. Sabe por quê? Mesmo Davi passando esse tempo com os filisteus, a promessa não foi anulada na vida dele.
Deus não muda de opinião quando nós escolhemos caminhos errados. Deus não muda de opinião quando de alguma forma nós nos deformamos. Tudo o que Ele espera é que a gente caia em si e refaça o caminho. E Davi agora sai com 600 homens em direção a uma guerra. Só que ele não sabia a direção que o povo tinha ido. Em determinado momento chega um rio e alguns homens estavam muito exaustos. Olha a fé de Davi sendo reabastecida. Davi vira para aqueles homens e diz: olha, aqueles que estiverem cansados, aqueles que estiverem exaustos, quem não tiver condições de lutar, pode ficar. Pode ficar que o resto vai. Nós vamos em nome do Senhor. E 200 homens ficam. 400 homens vão adiante. No caminho, sem saber para onde ir, eles acham um moribundo. Alguém que tinha sido largado para trás. Alguém que estava ali para morrer. Só que Davi olhava para aquele homem e via uma oportunidade. E aquele homem é alimentado, aquele homem recebe água, aquele homem é fortalecido. E agora Davi pergunta: você viu uma caravana de amalequitas? E ele diz: eu pertencia a essa caravana. Nós fizemos um saque lá em Ziglac. Quando o homem se dá conta que eles eram de Ziglac, ele fala: olha, se eu mostrar o caminho para vocês, vocês me poupam. Davi faz agora uma aliança que vai levar numa direção que Deus tem para ele. E quando eles chegam no arraial dos amalequitas, a palavra vai dizer que eles estavam bebendo. A palavra vai dizer que eles estavam dançando, festejando aquilo que eles tinham feito. Só que homens furiosos, homens que lutavam pela família, homens que lutavam pelos filhos, estavam dispostos a morrer. Estavam dispostos a entregar tudo. E quando nós fazemos isso, sendo direcionados por Deus, não tem exército que fique de pé. Não tem nada que possa conter homens e mulheres que vivem o propósito, que são guiados pela direção de Deus. Não há nada que possa conter o povo que entende quem é o seu Deus e resolve ser resposta para o tempo. E a palavra vai dizer que eles pelejam o dia todo. E todos os amalequitas são mortos, menos 400 poetas que fogem em camelos. Foi Davi que venceu essa guerra? Ele sabia que não. Davi então pega todos os despojos, pega as mulheres, pega os filhos de seus soldados e eles resolvem voltar para Ziglac. No caminho, tinham 200 que tinham ficado para trás. Sabe o que o Davi fala? Nós vamos dividir igualmente com esses 200 tudo aquilo que nós conquistamos. Os que lutaram pensam: mas calma aí, nós podemos devolver as mulheres, nós podemos devolver os filhos, mas os despojos de guerra, Davi, nós vamos dividir, porque não fomos nós que lutamos essa guerra. Foi Deus que guerreou por nós. Foi Deus que matou os amalequitas e entregou eles nas nossas mãos. Sabe o que é mais incrível? Davi não sabia, mas essa era a última guerra que ele lutaria antes de ser rei de Judá. Toda promessa, quando está perto de se concretizar, grandes gigantes se levantam contra nós. Todas as vezes que estamos próximos de viver tudo que Deus, a vida toda apontou, grandes combates, grandes invasores, grandes inimigos se levantam e tentam nos sabotar, e tentam fazer com que a promessa ela se atrase, porque
São nesses momentos que vamos escolher se iremos continuar confiando, se não quebraremos princípios, ou se nós iremos desistir e aceitar a realidade como ela é. E irmãos, carinhosamente eu pergunto a você nessa noite: qual guerra você está enfrentando? Qual inimigo que hoje se levantou contra você? Como você tem se comportado diante desse inimigo? Será que verdadeiramente tudo que Deus falou a seu respeito não vai acontecer devido ao cenário que você está experimentando? Ou quem sabe, uma nova estação, um novo ciclo, um novo tempo está disponível para você acessar. Mas para isso, você precisa se levantar e lutar. Gigante que não enfrentamos, cresce. Situações que não resolvemos, nos engolem. E carinhosamente eu te convido a se colocar de pé nessa noite, trazendo à sua mente qual gigante precisa ser enfrentado. Eu te convido a fechar os seus olhos. E mais uma vez eu te pergunto, qual é o seu Ziklag? Pode ser que essa seja a última estação antes da promessa de Deus na sua vida. Mas quem sabe você está cansado, não aguenta mais lutar. Quem sabe nesse momento você está chorando e suas forças foram embora. Você não sabe para onde ir, o que fazer. Você não tem nem mais força para crer. Está prostrado. Aceitou essa realidade como definitiva. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que você vai se fortalecer no Senhor nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, declarar forças dos céus sobre a sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, declarar um bálsamo sendo derramado, e você nesse momento sendo renovado, a sua fé sendo restaurada. Eu quero, em nome de Jesus, declarar os seus olhos espirituais sendo abertos, para que você veja que maior é o que está em você do que o que estão com eles. Que maior é o Deus que luta a sua guerra do que os problemas que você está enfrentando. Eu quero, em nome de Jesus, declarar uma medida de fé sendo derramada sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, fortaleça esse homem e essa mulher. Deus, assim como o Senhor fez na vida de Davi, deu uma direção, Pai, aponte o alvo, que eles possam de alguma forma entender que essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória nunca visto. Que, Pai, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, o Jeová Sabaoth, que luta as nossas guerras, o Deus do invisível, o Deus do impossível, aquele que com apenas uma palavra os montes se estremecem, aquele que quando libera o decreto os mortos voltam à vida. Pai, em nome de Jesus, aqui tem um povo que está cansado, sobrecarregado, que já não tem mais forças nem para clamar. Mas nessa noite, Pai, eu quero, em nome de Jesus, dizer que o Senhor vai fortalecer, que o Senhor vai sustentar, o Senhor vai renovar, e tudo vai começar a fazer sentido da mesma forma que o Senhor fez com Davi. Faça com homens e mulheres nessa noite, Pai. Não permita que esse gigante nos abale. Não permita que esse gigante, Pai, sabote tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque depois de Ziklag tem o trono. Depois de Ziklag tem promessa. Depois de Ziklag tem feitos grandiosos do Senhor. Agora, o menino Davi está preparado para sentar no trono, porque a guerra nos prepara, a luta nos dá autoridade. Aquilo que o Senhor faz em nós,
agora o Senhor vai fazer através de nós. E da mesma forma que o Senhor fez com o rei Davi, faça com homens e mulheres dessa noite. Nós iremos subir, iremos pelejar, nós iremos lutar, sabendo que não lutamos por nós mesmos, sabendo, Pai, que quem luta as nossas guerras é o Jeová Sabaoth, é o Deus da guerra. Eu declaro, em nome de Jesus, realidades sendo transformadas, mudança de estação, mudanças de ciclo. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, caminhos novos sendo pavimentados na frente dos seus filhos e filhas. Que Deus te abençoe, que você vá em paz, que Ele faça tudo novo na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Você que crê e recebe, eu te convido a dar a melhor salva de palmas ao Senhor e a declarar o que Ele faz hoje na sua vida.